Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça desta segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. E agora também você, além do FM 104,7, lá no YouTube você vai ter imagens ao vivo aqui do nosso estúdio e você também pode participar pelo WhatsApp 61 999758140. Agora 10 horas e 1 minuto. Revista Justiça. Debate. Um debate com um tema que nunca sai da pauta: relacionamentos abusivos. Como identificá-los, como sair, como as leis tratam desse tema. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o psicólogo clínico e comportamental, especialista em saúde, Wesley Ponte. Doutor Wesley, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Doutor Wesley estreando conosco aqui na Rádio Justiça. E temos também a doutora Patrícia Guimarães, advogada especialista em direito de família. Doutora Patrícia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado. Feliz de estar aqui com você novamente. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. E é um prazer, como sempre, estar aqui contigo. Vamos iniciar então, doutor Wesley, relacionamento abusivo. Acredito que as pessoas chegam no seu consultório ou nas suas consultas online, né? Já que temos o advento da pandemia que trouxe essa facilidade. Sim. Mas como tratar, como falar de relacionamento abusivo? Na verdade, como podemos definir o que é um relacionamento abusivo? Perfeito, Sérgio. Eu acho que é um tanto quanto complicado definir, justamente porque é um fenômeno mais recente em termos de descrição, de conhecimento e debate, né? E é muito mais interessante se classificar a partir de uma série de comportamentos. Por isso é tão difícil dar uma definição tão direta sobre o que é. Eu acho que para a gente poder reconhecer e entender melhor o que é um relacionamento abusivo, nós temos que avaliar alguns componentes. Por exemplo, a relação de poder dentro desse relacionamento. Normalmente, relacionamentos abusivos, eles vão estar relacionados a um componente de vulnerabilidade de uma das partes e de poder e tentativa de domínio e controle pela outra parte. Então, esses comportamentos eles podem se expressar de muitas maneiras, mas todos eles têm um componente em comum, que seria justamente essa questão do poder e dos sentimentos de quem é abusado. Por exemplo, um dos escritores que a gente pode trazer, né? A questão de a pessoa sempre se questionar sobre os seus próprios sentimentos, se ela está correta ou não a respeito de alguma coisa, dela sentir culpa pelas reações do abusador. Então, existe uma diversidade, uma gama muito grande de situações em que esse relacionamento e essa identificação pode acontecer. Bem complicado, né, doutora Patrícia? Como as mulheres, principalmente, chegam ao seu consultório com essa dúvida, ou às vezes nem sabem que estão passando por isso. Como que o advogado entra? É um papel de psicólogo, do advogado também? Eu costumo dizer que quando você escolhe essa área de família, né, para atuar, você acaba sendo um pouco psicólogo também. E muitas vezes essas pessoas chegam no consultório ali para conversar, no escritório, doutora, eu quero me divorciar, doutora, está acontecendo isso. Só que ela não consegue identificar, Sérgio, que infelizmente ela está num relacionamento abusivo, muitas vezes ela está passando por violência doméstica e ela tem dificuldade de se colocar naquele papel, de olhar para ela mesma e dizer assim, não, realmente eu convivo com uma pessoa que me trata de forma errada, eu estou num relacionamento abusivo. Lembrando, Sérgio, eu gosto sempre de pautar isso, porque as pessoas pensam que só mulher sofre relacionamento abusivo. Não. Bom esclarecer isso. Existem casos também. Lá no escritório eu tenho muitos clientes da figura masculina que também passam por relacionamentos abusivos. A gente tem que ter essa consciência. É claro que 90% dos casos são as mulheres que sofrem, né, com esses relacionamentos. Mas existem homens também que são perseguidos. Eu tenho um cliente que carro já foi destruído, então assim, colocou fogo. Então assim, existem vários casos. E a dificuldade do ser humano é identificar que ele é o abusador, né? Somente quando a mulher é abusadora. E o homem também de ter a conscientização de que o ato que ele está fazendo ultrapassa os limites.
do direito, do respeito. Então, existe essa dificuldade. Então, principalmente quando a gente vai lidar com divórcio, é que você vê isso de forma concreta. Quando se diz em relação a bens, a partilhar, se a mulher não trabalhava, o homem muitas vezes não aceita. Não, mas eu trabalhei a vida inteira para construir esse patrimônio, não vou aceitar que ela leve a metade. E ele não tem essa conscientização de que é um casamento e que ela contribuiu. Porque eu, pelo menos, como mulher, digo isso sem sombra de dúvida. O pior trabalho é aquele que você faz em casa. Que é o quê? Ser a base da família, né? Então, você tá em casa, ser mãe, cuidar da casa, isso é um trabalho, não remunerado ainda por cima. Sim. Só que, muitas vezes, não visto, né? Pela sociedade em si e, principalmente, aí pela figura masculina. Então, tudo começa por esse ponto. E aí vai se crescendo a questão de outros tipos de agressões psicológicas, né? Dentro do relacionamento abusivo perante essa mulher. Infelizmente, nós temos muitos. Aí a gente vai chegar aí, adentrar aí dentro da violência doméstica, propriamente dita, né? Que é uma das violências que mais assusta, pouca falada. As pessoas sempre estão preocupadas muito com a questão da violência física. A física é quando ela extrapola. Ali é uma coisa que é visível para todos. Mas a pior violência sofrida é a psicológica, que é onde mata as mulheres ali, né? Dia a dia. Muitas mulheres estão hoje com problemas psicológicos e psiquiátricos. Hoje a gente sabe que teve uma demanda muito grande e muitas dessas mulheres não conseguem o quê? Um atendimento na rede pública. Ou muitas dessas mulheres ainda não têm nem consciência que precisa desse atendimento. Então, voltamos aí para uma mulher que se sente perdida no mundo, muitas vezes não consegue nem dar uma boa criação aos filhos, porque nem a mente dela está boa para que ela cuide dela mesma. Então, a gente tem muito esse problema da violência psicológica e ela é crescente e decorrente, muitas vezes, desse abuso, desse relacionamento. Dr. Wesley, antes de entrarmos, então, nesses efeitos que esta violência, né, esse relacionamento abusivo provoca, vamos ajudar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte a identificar, então. Achei muito interessante a fala da doutora Patrícia sobre que não é só a mulher que sofre, o homem também sofre. Existe, assim, um percentual? É mais esse, é mais aquele que provoca esse tipo de violência, esse tipo de relacionamento abusivo? Bom, até pela questão da legislação, nós conseguimos observar que esse fenômeno ocorre principalmente contra mulheres, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Lei Maria da Penha, ela vem nesse sentido de erradicação da violência contra a mulher. Só que, ao mesmo tempo, tem um outro panorama a respeito disso, que se dá em função de, por exemplo, sim, existem homens em situação de abuso, e que estão sendo abusados nos seus relacionamentos. E uma outra questão, que são os relacionamentos LGBTQIA+. Porque muitas vezes a gente acaba gerando um apagamento, né? E uma subnotificação que pode agravar um fenômeno que acontece em outras formas de relacionamento diferentes daqueles descritos mais comumente na mídia, na internet. Então eu acho que esse seria um aspecto muito importante de se avaliar. Temos, então, esse relacionamento abusivo em qualquer relacionamento, né? Seja, exatamente. Seja o homossexual, o relacionamento dos casais, qualquer tipo, os heteronormativos, né? Isso. Inclusive, uma coisa que a gente pode pensar também, relações de amizade, relações familiares, relações parentais, todas essas relações estão suscetíveis a abusos. Quando a gente pensa, por exemplo, eu acho que isso é o principal elemento no caso, quando o outro é tratado como objeto de posse. Então, por exemplo, você é amigo de uma pessoa e não quer que ela se relacione com outras pessoas. Você pode estar cometendo um abuso também. Ou você cria o seu filho para você e deposita todas as suas expectativas, cerceando a liberdade de expressão, de identidade, de consolidação e desenvolvimento dessa pessoa. Isso também é uma forma de abuso, é uma limitação do direito de existir do outro. Então, ela pode acontecer em qualquer tipo de relação. Pois é, muitas informações chegando. Doutora Patrícia, já que a senhora puxou o gancho também para o relacionamento abusivo contra os homens, quais são as características desse relacionamento? A senhora falou, tipo, carro já quebrado, danificado, o que mais? Vamos lá. O que acontece, pelo menos assim, lá com a minha experiência com os meus clientes? Muitas vezes, alguns desses casos vêm quando a mulher não aceita o término do relacionamento. Então, assim, tá em fase de divórcio, e aí ele aparece com outra mulher,
né? Começa a namorar. Né? Pro homem é mais fácil, a gente sabe disso, que pro homem é mais fácil ele se relacionar, sair de um relacionamento e logo adentrar em outro. Existe também a questão de traição, né? Não podemos se esquivar disso, mas a mulher não aceitar o término. Então, ela vê aquilo como ofensa, ela criou ali toda uma vida dela em cima daquele casamento, né? Hoje é muito comum, Sérgio, que é uma coisa que infelizmente assusta, pessoas com 18, 20, 42 anos, que eu peguei um caso agora, 42 anos de casamento, e ele simplesmente, não dá mais, eu quero seguir a vida com outra pessoa, e a mulher, infelizmente, ela criou toda a vida dela em cima daquilo ali, criou os filhos, ela criou expectativa dentro daquele relacionamento. Ninguém, quando vai casar, casa pensando em separar. A verdade é essa. Então, assim... Será? Tem casos, né? Tem casos, mas assim, a maioria das pessoas não vão casar pensando no divórcio, né? A não ser que esteja planejando aí o financeiro. Mas o que acontece? E aí... Algumas dessas mulheres não aceitam porque ela criou a vida naquele pensamento. A gente vai ficar junto, a gente vai criar os filhos, a gente tá... Então, quando ele separa e aparece com a namoradinha, aí começa a guerra. Porque ela não vai aceitar. Então, assim, eu tenho um cliente mesmo que o carro já foi queimado, o carro já foi quebrado. Ela não aceita, ela persegue a nova namorada, ela viaja de um estado para o outro para perseguir. Então, assim, infelizmente, por mais que eu já até adentrei conversar com ela, olha, se valoriza, para com isso, pense em você, pense nos filhos. Então, assim, e isso emana para os filhos. Tá? Porque ela passa a pedir informação para os filhos, utilizar os filhos porque ela quer saber, ela não quer que o filho tenha contato com a nova namorada do pai. Então, assim, extrapola para ela, extrapola para o filho e para o ex-marido, muitas vezes. Então, aí ele tem a dificuldade de seguir em frente, porque ele vai ter que lidar com a ex, com a atual e com os filhos. E, às vezes... fica aí também perturbado, porque existe isso. Como eu disse, existe também relacionamento abusivo com relação ao homem. Então, assim, é voltado mais para esse lado, pelo menos no meu campo de atuação. Mesmo sendo num pedido de divórcio, pode-se considerar um relacionamento abusivo isso? Sim, porque é ex, né? Então, assim, o relacionamento abusivo, ele começa ali quando ele pede o divórcio. E aí ele tá pedindo, ele tá tentando sair da relação e aí começa. Aí que começa essas coisas, porque ele quer sair, às vezes ela não quer deixar, e começa a tentativa, e começa o sufocamento, né? A verdade é essa, vamos tentar, e não dá, e ela não aceita, e aí não quer deixar que ele leve os bens dele pessoal, né? Como roupa, objetos pessoais, muitas vezes não quer, ou muitas vezes bota fogo. Então, assim, de tudo tem um pouco. Então, assim, é difícil a gente... tentar colocar para ela que terminou e que ele vai dar seguimento e que ela também tem direito de seguir. Então, assim, às vezes a dificuldade, pelo menos para mim, é colocar na cabeça dessa mulher, Sérgio, que ela também tem o direito de seguir. Porque ela não se vê seguindo em frente sem aquele marido. Ela pensa que a vida dela parou ali. Não, minha vida parou aqui, eu não quero ter outro relacionamento. E ela tem que colocar na cabeça dela que ela tem capacidade de ter um outro relacionamento, de casar de novo. Porque a gente vê muito novela, mídia, e as pessoas pensam que é muito fácil. Só que, assim, na nossa realidade concreta, existe essa dificuldade. E muitas vezes essas mulheres sofrem porque não acreditam no potencial delas mesmas de seguir em frente e sair daquilo. E aí elas acabam poluindo tanto ela... como o ex, como os filhos, e aí isso se torna um relacionamento abusivo, porque muitas vezes ela faz o filho de gancho. Vê onde seu pai foi, que lugar que seu pai vai, você falou com a namoradinha dele, eu não quero você com contato. Eu tenho o caso da mãe falar pro filho, falou assim, você já viu aquele caso da madrasta que envenenou os enteados, né? Então, você não pode sair com essa mulher, você não pode almoçar com essa mulher, você não pode aceitar. Então, assim, querendo ou não, ela consegue, de uma certa forma, entrar dentro do relacionamento. E ainda se manter dentro de um relacionamento. E aí isso acaba tudo sendo uma coisa abusiva. Então, esse é o lado que eu, pelo menos dentro da minha experiência, né, como advogada de família, que eu vejo que alguns homens sofrem, sim, relacionamento abusivo e a gente tem que considerar isso também. Sim. Doutor Wesley, e como a psicologia analisa essa situação desta mulher que depois de 42 anos o relacionamento acaba, mas aquele amor vira perseguição, vira ódio? Há tratamento para isso? Assim, com certeza. E eu acho que é muito complicado a gente avaliar só por essa linha. Por quê?
Uma coisa que a gente observa nas relações abusivas, quando a gente fala nesse sentido mais conjugal, mais passional, é como historicamente isso vem se desenvolvendo. A gente vive em um país onde até pouco tempo atrás, uma mulher só podia ser ela mesma na presença de um homem, ao lado de um homem. Senão ela não teria voz social, não teria bens, não teria participação social, entre outros. Então, muitas vezes a gente vê essa reprodução desse ideário dentro desse tipo de término que pode virar um abuso. Você tem uma vida construída, com uma família, está tudo caminhando de um jeito que você aparentemente considera estável e bom. E aí, do nada, você perde tudo isso. Você entra em um estado de caos onde toda a sua vida muda, tudo que você conhece sobre a sua realidade acaba. Às vezes a gente acaba tomando algumas medidas desesperadas. E na tentativa de resgatar aquilo, ou de viver algo que a gente vinha vivendo até então, a gente acaba perseguindo o outro, tentando forçar o outro a viver no nosso convívio. Quando a gente pensa nesse tipo de relação, eu acho muito importante a gente considerar a finalidade e a forma como as violências acontecem. Por exemplo, quando a gente discute sobre esse caso em específico, da mulher que tem o seu relacionamento finalizado, né? É muito interessante ver que essas manifestações, elas aparecem depois do término. E quando a gente pensa em uma mulher que sofre abuso, isso já vai começar desde o início da relação, né? Essa posse, um cuidado disfarçado, que na verdade acaba sendo um controle. Isso vai evoluindo até o momento em que, caso ou talvez ela venha a perceber que esse relacionamento é um relacionamento ruim para ela, quando ela for finalizar, também vão ter outros graus de violência. E essa mesma violência também vai mudar e possivelmente se intensificar depois do término. Então, dentro desse paralelo, né, entre o homem que sofre abuso e a mulher que sofre abuso psicológico numa relação tóxica, a gente tem essa curiosidade interessante de observar em que momento da relação isso acontece. Depois de um término, um controle por ciúmes durante o relacionamento, no início do relacionamento, cesseio de direitos, de liberdades ali, de poder sair de casa, de conversar com pessoas. Então, toda vez que um relacionamento assim termina, é importante que haja algum tipo de tratamento, ou pelo menos apoio social, para que essa pessoa possa se reconstruir, ver, como a doutora Patrícia falou, né, que ela pode seguir em frente e construir uma vida sem aquilo. Mas para quebrar essa ideia na cabeça da pessoa e mostrar que ela pode seguir, entra aí o trabalho psicológico. Exatamente, exatamente. O término de um relacionamento, como toda grande mudança na vida de alguém, é um rompimento, envolve um luto. O luto, ele envolve justamente isso, esse rompimento com a sua realidade e a construção de uma nova realidade. Uma adaptação ao novo ambiente que vai se construindo. Então, essa pessoa, primeiro, vai ficar extremamente desiludida, perdida, chateada, triste, né? Quem de nós não ficamos tristes quando temos algum tipo de perda? E aí, depois disso, você vai reconstruindo o dia a dia dessa pessoa, dando senso de identidade para ela, relembrando a essa pessoa quem ela é, para além desse relacionamento que terminou, até que ela consiga, de fato, se adaptar a esse novo cenário, de maneira saudável. Bom frisar. Doutora Patrícia Guimarães, falando aqui sobre os relacionamentos abusivos, né? Estamos falando aqui já do pós, uma separação, um divórcio. Mas e durante o casamento? Clientes chegam a te consultar sobre a situação no casamento, aí você fala, pô, peraí, aí tem um relacionamento abusivo, a pessoa não está nem pensando em fazer a separação, mas esse diagnóstico identificado. Vamos lá. Além de advogada, eu sou palestrante, né? Há 10 anos. E há 10 anos eu bato sempre nessa tecla de falar sobre violência doméstica. Palestro sobre vários assuntos, mas os assuntos principais são esses. E dentro dessas palestras você consegue identificar, até visualmente, né? Porque as pessoas, elas emanam sinais no corpo de quando você vai exemplificando. Eu gosto de fazer palestras exemplificando. Porque se você for falar só sobre a lei propriamente dita, eu costumo dizer que o nosso juridiquês atrapalha o entendimento da nossa sociedade. Então, assim, as palestras elas são voltadas para tentar conscientizar e mostrar o que é realmente uma violência doméstica. E as pessoas dentro dessas palestras, elas começam a olhar uma para a outra, a olhar com interesse. E muitas vezes, quando termina essas palestras, eu sou abordada por algumas mulheres. Poxa, doutora, eu não sabia, então, o que eu estava vivendo. Eu pensava que era normal. Então, assim, alguns exemplos que eu posso dar aqui. Volto a dizer sobre a violência psicológica.
que é uma pressão muito grande. E as pessoas, o que é uma violência psicológica? Você ser xingada todo dia, você ser maltratada porque a comida não está dentro do horário do padrão daquele homem do jeito que ele quer. Isso tudo é uma violência psicológica. Ele te desvalorizar, ele ficar te chamando de gorda, de feia, de fazer comparativos com outras pessoas. Isso é uma violência psicológica. E aí, quando você vai falando assim na palestra, muitas vezes, quando tem homem, fala assim, mas isso é o dia a dia de um casal. Gente, isso é ofensas. Isso são ofensas que elas vão se acumulando como tijolinhos. E aí chega um ponto que explode. E aí as pessoas não entendem por que nós temos tantos casos de depressão e ansiedade. Porque isso gera ansiedade, isso gera depressão. Principalmente naquela mulher que ela não sai para ver o mundo, né? Muitas mulheres ainda são aquelas mulheres que vivem só para a família e não vê o mundo. Essas sofrem mais ainda, porque ela não tem um conhecimento externo de conversar com outras pessoas. E aí nós temos outros casos, como a violência sexual, que é pouco falado. Que eu tenho que manter relação sexual. Não, você não é obrigada, seu corpo sim as suas regras. E muitos casais, a mulher é obrigada a manter relação sexual mesmo quando ela não quer. Ela é obrigada a ter filhos mesmo quando ela não quer. Ou ela não pode ter filhos porque ele não quer. Isso tudo é violência sexual. E está lá na Maria da Penha, mas muitas vezes não é entendido pela sociedade. Está lá, mas como? Porque muitas vezes não dá para você entender, muitas vezes a pessoa não vai ler a lei para você. Então, assim, violência patrimonial, vou dar um caso assim bem simples, a pessoa quer manicure e aí, no dia que ele está irritado, hoje você não vai trabalhar, ele pega os materiais dela de trabalho e fala, hoje você pega o alicate, o esmalte, hoje você não vai trabalhar. Isso é uma violência patrimonial, aquilo ali é o objeto do trabalho dela. Então, assim, ele está retendo aquilo que é dela, que ela possa trabalhar e ter o dinheiro dela. No ato do divórcio, o homem dizer que não vai dividir patrimônio porque ele construiu sozinho, isso é uma violência patrimonial. Casou, tem uma união estável, tudo que foi adquirido junto vai ter que ser dividido meio a meio. Então, assim, isso são tipos de violências que muitas vezes as mulheres não veem. Eu tenho clientes que ganham muito mais do que o marido e o marido retém o cartão dela. O cartão de débito, onde ela recebe salário. E o que ele argumenta para ela? Você não sabe administrar o seu dinheiro. Deixa que eu administro, eu vou pagar as contas e não sei o quê. E aí, infelizmente, existem casos que quando chega na hora do divórcio, que ela se dá por conta, ele nunca gastou o dele. Então, assim, e ela se sente até perdida quando ela divorcia, porque será que eu não sei mesmo administrar o meu dinheiro? Então, como é que eu vou fazer? E ela sente até falta. Você viu tanto que é a questão sufocante do relacionamento abusivo, que às vezes ela até sente falta. Meu Deus, eu não vou conseguir mesmo administrar, porque eu nunca paguei uma conta. Eu só trabalhei e trouxe o dinheiro. Então, Sérgio, infelizmente, nós temos várias coisas dentro da nossa lei. Eu costumo dizer que assim, o Brasil ele é muito rico em lei, mas ele é muito pobre em conhecimento. O brasileiro ele não tem conscientização da Constituição, ele não tem conhecimento da íntegra da Lei Maria da Penha. Isso dificulta muito. E muitas vezes a gente quer conscientizar muitas mulheres e esquecemos de conscientizar o vilão da história, que são os homens. O feminicídio está aí batendo a porta. Agora que Brasília, salvo me engano, nós já estamos na 26ª mulher. Pelo amor de Deus, por quê? Por que o Estado não conscientiza isso? Por que a gente não tem um horário dentro da televisão para fazer essa conscientização de forma clara e objetiva? Para mostrar. O meu trabalho hoje é de formiguinha. Eu sou uma só que, assim, onde chamar, eu estou pronta para falar sobre o assunto, para conscientizar e trazer isso, porque muitas pessoas estão perdendo a vida, muitos relacionamentos abusivos, ele ultrapassa a forma marido e mulher. A gente não pode esquecer dos filhos, das crianças, eu costumo dizer, os filhos da violência doméstica. O que serão dessas crianças? Muitas vezes que perdem a mãe e quando não perdem, se sentem perdidos dentro de um relacionamento que eles não sabem nem o que eles estão fazendo ali. E as consequências para essas crianças, o Dr. Wesley vai poder falar isso melhor do que eu, as consequências para uma criança que vê pai e mãe vivendo um relacionamento abusivo. Como vai se dar um homem dentro, vai nascer uma criança, um homem vai se criar dentro de um relacionamento abusivo desse, uma menina vai se criar dentro de um relacionamento abusivo desse. Então, assim, o relacionamento abusivo,
Quando a gente fala, ele é uma coisa muito ampla. É homem, mulher, muitas vezes nós temos aí o caso da Larissa Manoela, mãe e filhos e pais. Existem vários tipos de relacionamento abusivo e eles têm que ser tratados. E dentro do direito de família, a gente consegue observar todos esses tipos de relacionamentos porque a gente trabalha com a criança, a gente trabalha com guarda, a gente trabalha com pensão, e aí você começa a observar tudo isso. A gente trabalha com divórcio, com reconhecimento de união estável. Então, você começa a enxergar vários tipos de relacionamento abusivo e que as pessoas, como eu disse propriamente, não reconhecem. Não, doutora, isso é normal, é normal. As pessoas costumam dizer que tudo é normal. Gente, não é normal você tratar, você sufocar, você querer vigiar, você querer ser dono da outra pessoa. Isso não é normal. Colocar rastreador no celular. Ah, no carro. Feira dos Importados aqui em Brasília faz isso muito bem. Sim. Infelizmente, tem isso. Marido que clona o WhatsApp da mulher, que vai buscar na porta da academia, deixa na porta da academia. Então, assim, a gente tem muitos desse tipo de ato, dessa desconfiança plena. Tem marido que não deixa nem a mulher ir na casa da mãe. Não quero você tão ligado à família, família eu, você, e acabou. E vice-versa também, né? Sim. Noras que não aceitam a sogra. E aí vira aquele ninho de cobra. É complicado. É bem complicado, Doutor Sérgio. Wesley, doutora Patrícia trouxe vários elementos aqui para tratarmos, né? E um deles que me preocupa também são os efeitos psicológicos nas crianças, né? O que teremos desse filho, dessa filha, desse casal que passa por uma situação tão tensa entre os pais. Continuidade. E isso é um problema muito sério. Quando a gente para recortar historicamente a ideia de relacionamento abusivo, a gente, até 2006, quando saiu a Lei Maria da Penha, né? A gente tinha uma naturalização do, por exemplo, aquele infeliz ditado do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando a gente para pensar, é bem em cima do que a doutora Patrícia está falando, que é... Não existe uma educação para os relacionamentos, uma educação afetiva. Nós normalmente aprendemos as primeiras formas de relacionamento dentro de casa. E isso favorece, né, uma perpetuação, uma repetição dessa dinâmica de relacionamento de uma geração para outra. Porque nós vamos aprendendo a lidar daquela forma, nós vemos os nossos pais, a nossa família, os amigos dos pais se relacionando dessa forma e acabamos por repetir essa forma de comportamento. Junto com isso, por exemplo, a gente tem a transmissão da cultura machista, onde a mulher se torna objeto de posse afetiva. A gente tem a autorresponsabilização desses filhos muitas vezes, né? Ah, meu pai se separou, é culpa minha, eles sempre me citavam nessas brigas. E aí a gente vai vendo a continuidade desse fenômeno. Eu sinto que para a gente poder quebrar essa roda, para a gente poder quebrar essa continuidade, as formas externas de educação, para além da educação dentro da família, também são necessárias. Educar os homens para não serem abusivos e educar as mulheres para reconhecer esses relacionamentos. Por isso que as campanhas são tão importantes. Trazer isso para dentro da educação formal também é fundamental para poder gerar identificação e um diálogo mais aberto sobre esse tipo de situação, porque até pouco tempo atrás isso era um tabu. A gente tem uma mulher que foi dentro do Brasil e na história do Brasil infantilizada e anexada ao contexto doméstico. Então, quando essa mulher sai para trabalhar, quando essa mulher se descobre dentro de outras relações sociais e de outros ambientes, isso gera medo. Justamente por essa repetição de padrão de abuso que vai de pai para filho e neto e assim por diante. É bem complicado, né? Doutora Patrícia, dentro dessa situação das crianças, os pais que chegam lá no seu consultório com uma situação tensa, o pedido de guarda pode ser também considerado uma chantagem, um relacionamento abusivo? Olha, Sérgio, o que a gente tem aí como briga na guarda primeiro porque muitos não entendem o que é uma guarda. Quando eu cheguei aqui, até comentei com você sobre o Instagram, sobre um vídeo que eu fiz respondendo a pergunta de um senhor dizendo que a mulher viajou com o namorado, a ex-mulher, e deixou o filho com ele, né? E ele estava indignado, porque ele disse que precisava trabalhar e que não tinha como ficar com a criança. Isso gerou 300 comentários nessa postagem. Assim, só 300? Só 300, de uma noite para outra. Isso me assusta muito. E assim, o que você mais vê ali são homens falando assim, então toma a guarda dela e não sei o quê. E as pessoas têm que entender que guarda... existem vários tipos, né?
a guarda unilateral, onde só uma pessoa tem aquela responsabilidade real, né, em cima da criança. A guarda compartilhada, onde ambos têm direitos e deveres iguais, o que vai mudar é o domicílio onde a criança vai residir. Então, essa é a parte mais difícil para conscientizar, que o pessoal fica brigando sobre guarda e esquece que guarda compartilhada, direitos e deveres, 50% igual. A diferença é onde a criança está morando. Então, assim, toma a guarda dela, não, vai mudar se tiver que mudar um lar de referência, mas o fato dela estar viajando com um novo namorado não vai se tirar a guarda dela. Mas a revolta é, ela está viajando com um novo namorado, com outro homem, e deixou o filho aqui para me cuidar. E aí a gente tem uma visão um pouco machista, que eu não sei qual é a realidade dele, se estava no dia do pai, ficar com essa criança, se não estava. Mas assim, a realidade machista é que se fosse o inverso, não teria 300 comentários. Não teria. Ah, ele viajou com a namorada, hoje era o dia dele pegar a criança, não pegou e está aqui comigo. A mãe ia ter que se virar para levar para a escola, a mãe ia ter que se virar com o filho, ou a mãe não teria nem direito de reclamar. Seria uma coisa que, visualmente, aos olhos da sociedade, é normal, ele está viajando com a nova namorada. Então, assim, o que impactou nessas pessoas? É uma mulher viajando com o novo namorado. Então, assim, aí ele pega o motivo, guarda. Vamos brigar, então, pela guarda. Porque ela viajou com o novo namorado? Você vai brigar pela guarda por causa disso? A criança ficou em perigo? Porque a gente muda a guarda quando a criança está em perigo, ela está num lugar vulnerável, ela está jogada, ela está passando necessidade. Ela está com você e você é o falou pai. Quantos anos tem essa criança? Se precisa ir para a escola? Se não combinou nada com ela sobre levar para a escola, deixar na creche? Não falou, mas aí existe uma babá, existe... Não tem aquela coisa, uma coisa que eu achei bem engraçada, o pessoal fala assim, por que não deixou com a avó? Uai, a avó agora é obrigada? Gente, a avó ela é uma rede de apoio, ela não é a empregada. E aí, por que ele não pode deixar então com a avó? Então, com a mãe dele? Então, assim, infelizmente nós temos ainda essa visão machista. Então, assim, essa questão da guarda muitas vezes é usada, assim, por chantagem, quando o homem... Dos dois lados, Dos dois lados ela é utilizada, mas, assim, mais da parte do homem, porque 90% das vezes a guarda fica com a mulher, né? Fica com a mãe. Então, assim, tudo é assim, você vai pedir aumento de pensão? Então, eu vou pedir a guarda. Você não vai deixar ele ir comigo tal dia, mesmo que está fora do nosso acordo judicial, então eu vou pedir a guarda. Então, muitas vezes, a guarda vira chacota. Eu digo logo assim, porque fica sendo instrumento de ou você faz o que eu quero, ou eu vou pedir a guarda. Só que, gente, pedir guarda não é uma coisa simples. E essas brigas, quando você leva para o judiciário, tem juiz até que acha ruim. Assim, aqui não é lugar para isso. Então, vocês se resolvam. E aí você também vai pegar uma terceira pessoa que não conhece a sua vida para resolver a sua vida, que é o juiz. Então, assim, guarda não é brinquedo. Quando chega no escritório, que é com essa argumentação, eu sento e converso. Olha, não é assim. Doutora, eu quero entrar com o processo. Deixa eu te contar como é que funciona no judiciário. Aí eu sento com ele ou com ela, explico, Explica para o nosso ouvinte também. A questão da guarda é o seguinte, quando se tem um perigo para a criança, se utilizado o perigo, a questão do abandono. A pessoa tem 6, 7 meses que não vê o filho, não quer ver o filho, não faz questão de visitar. Se luta por uma guarda unilateral, onde só você tem a responsabilidade, porque aí você não precisa ficar pedindo a opinião do outro. Então, só eu vou cuidar mesmo, então eu vou correr no máximo atrás de pensão alimentícia para o meu filho. A guarda compartilhada, como eu já disse, vamos colocar aí 50%. O homem, 50% a mulher, ambos vão ter responsabilidade sobre aquela criança. De criação, de deveres. Se a mãe quer colocar dentro da escola, se o filho mora com a mãe quer colocar numa escola, ela tem sim que pedir a opinião do pai. Tem que ver a questão se ele vai ajudar a custear ou não. Se a criança vai fazer uma viagem, tem que ser pedida autorização. Então, assim, por escrito. Se você vai mudar de estado, você precisa da autorização, tá? Daquele pai ou daquela mãe. Isso dentro de uma guarda compartilhada. Agora, o que acontece é que essas pessoas confundem isso. E aí ter na cabeça também, gente, que guarda compartilhada e lar de referência são coisas diferentes. O que é um lar de referência? Aonde a criança vai morar. Sim. A guarda é compartilhada entre ambos, 50%, deveres e obrigações. Mas aonde essa criança vai morar?
Ah, vai ser com a mãe? Então ela tem lá na casa da mãe o lar de referência. E é por isso que a mãe pode pedir pensão alimentícia, que é outras coisas que também as pessoas confundem muito. Ah, tá, é guarda compartilhada, então eu não tenho que pagar pensão? Opa, a criança mora com a mãe, então você tem que pagar pensão. A criança mora com você, então a mulher tem que pagar pensão. Então as pessoas têm essa confusão, sabe? Essa mistura aí que a gente tem que pontuar sempre e mostrar. Aí depois que você esclarece todos esses pontos, algumas pessoas até desistem e falam assim, não, então deixa pra lá. Porque então eu vou pagar advogado, vou entrar no judiciário, vou passar até vergonha. Assim, eu prefiro que a pessoa tenha conscientização do que a pessoa entrar num processo sabendo que, assim, às vezes é uma picuinha que ela tem que resolver aqui fora. Doutor Wesley, vamos falar sobre os efeitos psicológicos de quem passa por esse relacionamento abusivo, tanto o homem como a mulher. Já falamos das crianças, mas e os adultos, né? A doutora Patrícia falou dessa questão que às vezes identificamos ali, até me corrija se eu estiver errado, uma síndrome de Estocolmo, né? Em que a pessoa sequestrada acaba ficando amiga do sequestrador. Ocorre isso também nessa situação de relacionamentos abusivos, tanto homem quanto mulher? Com toda a certeza, Sérgio. Quando a gente... É muito interessante para a gente entender essa questão, avaliar como começa um relacionamento abusivo. Entende? Vamos lá explicando direitinho para o nosso ouvinte. Eu acho interessante porque quando a gente pensa em relacionamento tóxico ou abusivo, a gente tem uma imagem muito midiática, né? Quem não lembra aqui da novela Mulheres Apaixonadas, onde a gente tinha toda aquela situação, e a gente pensa muito na questão de abuso físico, na questão de violência física e aparente. E, na verdade, não é bem por aí que ele começa, não. Quando a gente pensa em violência dentro dos relacionamentos, eu tenho, inclusive, a ideia de que, antes da violência propriamente dita, a gente tem uma espécie de protoviolência, algo incipiente anterior à violência propriamente dita, que são comportamentos muito discretos, comportamentos muito sutis, que vão escalar dentro de uma intensidade, frequência, e depois vão se tornar a violência propriamente dita. Então, por exemplo, a gente começa um relacionamento e começam pequenos gestos ali que, por exemplo, parecem proteção. Não, mas você já percebeu que essa sua amiga sempre fala coisas para você que nunca são produtivas para o nosso relacionamento? Ah, não, mas sua mãe só me critica, ela me odeia. E aí você começa um mecanismo ali de afastamento dessa pessoa da rede de apoio dela, das pessoas que poderiam abrir os olhos dela para uma possível situação de violência. Beleza. Junto com isso, vem uma espécie de, muitas vezes, infantilização dessa pessoa. Ah, não, mas deixa que eu cuido disso. Você não vai saber lidar com uma situação tão complicada como essa. Você não precisa estar lá só para ficar num estado de ansiedade. Deixa que eu resolvo. E aí essa pessoa começa a desenvolver um senso de incapacidade. Ela começa a pensar que não dá conta de certas situações, que o mundo é um lugar extremamente hostil e que ela vai ser protegida por aquela contraparte. A gente já tem um domínio das relações sociais e do sentimento de autoeficácia e de identidade. Ah, mas você sempre faz assim, você sempre faz desse jeito, você já não viu que isso não funciona. Você precisa mudar. Mudar para onde? Para o desejo dessa outra pessoa, para o ideal de bom, belo e correto dessa outra pessoa? Então, esses são os primeiros comportamentos que a gente consegue observar ali, né? Ah, também tem o trabalho, né? Não precisa. Você não precisa trabalhar, eu tô aqui para te dar tudo, eu vou ser seu mundo, eu vou ser a sua realidade. Tudo que tiver ao seu redor eu vou cuidar para que seja perfeito. E você não escolhe nada. E você não consegue definir nada para sua vida, para o seu desejo, para sua carreira. Isso vai avançando, até que chega um momento em que essa pessoa vai se responsabilizar. Também tem a naturalização dessas violências, né? Então, essa pessoa ela vai começar a se responsabilizar ou a justificar no ambiente o comportamento do abusador. Como assim? Ai, mas ele fez isso porque eu sou realmente uma pessoa muito chata, ele sempre fala que eu reclamo muito, talvez ele tenha razão. E aí você começa a incorporar elementos na sua identidade, sua personalidade vai mudando, seu comportamento vai sendo colocado de uma maneira como, se eu mudar, o outro muda. Uma tentativa de mudar o outro a partir da própria conduta, né? Aí vem a vergonha. Roupa suja se lava em casa. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nossa, se eu falar para as pessoas, elas vão achar que eu sou incompetente no relacionamento, que a culpa do relacionamento estar terminando é minha, né? E aí essa pessoa vai começando a perder a capacidade de se expressar perante o mundo, de manter relações.
e ela vai ficando dependente daquela outra pessoa. É uma lavagem cerebral. Essa pessoa vai fazer com que a pessoa em situação de abuso acredite nas distorções que ele cria na cabeça dela. Ah, mas você é louca, eu não fiz isso. Que absurdo você me acusar dessa maneira. São frases muito comuns. Entende? Lembra filmes, novelas, né? Exato. E aí a pessoa, ela acaba mudando toda a percepção, comportamento e resposta dela diante do mundo. E aí chega um momento em que a única pessoa que ela tem na vida dela é o abusador. E aí o relacionamento entra no que a gente chama de ciclo do abuso. O abusador vai, comete o abuso, a violência. Aí nós já estamos falando de uma violência propriamente dita. Não física necessariamente, mas patrimonial, digital, moral, sexual, entre outras, né? O que eu acho que é um dos grandes frutos da Lei Maria da Penha é a questão da tipificação da violência, que aí isso abre o debate, né? Então, ele comete essa violência. E aí, depois disso, ele vai se transformar no príncipe encantado, ou princesa, né? Que essa pessoa sempre quis. E logo depois disso vai começar, depois de algum tempo, uma escalada de tensão. E essa escalada de tensão vai gerando um estresse dentro do relacionamento que desembarga de novo naquela violência que foi cometida. E isso gera um ciclo de repetição. Quando esse ciclo se rompe e o relacionamento acaba, a gente volta naquele ponto que a gente conversou. A pessoa fica sem chão e sem mundo. Então, às vezes, tudo que ela tem é aquilo que ela conhecia e acaba voltando para esse lugar. Porque ela não tem um apoio para mostrar que o mundo dela pode ser diferente, né? Políticas públicas são importantes por causa disso. Educação, relações sociais, debates. Porque é isso que gera esse lugar de acolhimento para essa pessoa em situação de abuso, né? Então, muitas vezes, essas pessoas... Isso responde uma pergunta muito comum, né? Que é, por que não separa logo? Por que não sai dessa relação? Por quê, então, doutor? Justamente porque é a única coisa que essa pessoa conhece. É o mundo que ela construiu. Infelizmente, construído dentro da cabeça dela por um terceiro, num contexto de violência. E tem como reverter isso? A psicologia entra nesse trabalho para quebrar essa trava, né? A pessoa acaba criando um alicerce ali só baseado em cima do outro. Também a psicologia, mas não só. Problemas sociais se resolvem coletivamente. Então nós precisamos de políticas públicas, de um amplo debate a respeito desse fenômeno, como que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Sabe, isso é tão fundamental, tão importante, porque, por exemplo, hoje a gente teve, por exemplo, o álbum da saudosíssima Elza Soares, né? Uma música chamada Maria de Vila Matilde, que fala sobre esse momento de tomada de consciência e de enfrentamento dessa mulher, dessa violência doméstica. Isso é lindo, isso é muito importante. Junto com isso, o debate social para que as amizades, a família, as pessoas de uma comunidade possam dar suporte para essa mulher, para que ela não se sinta envergonhada, ou para esse homem, ou para essa pessoa, dentro de uma situação de abuso, em denunciar, em falar sobre. Para o homem é muito pior ainda, né? Assumir que está passando por um relacionamento abusivo, né? Vai chamá-lo de fraco, não é macho. Exato, exatamente. É muito complicado porque existe um silenciamento que vem dessa masculinidade que é pregada hoje, onde o homem não chora, o homem tem que ser dono da sua casa e da sua mulher, capitão do seu lar, do seu navio. E isso é uma falácia extremamente perigosa quando a gente traz isso para um campo social e para o campo da violência. Porque esse homem vai se sentir enfraquecido, não vai falar sobre, vai se fechar, muito provavelmente desenvolver uma depressão ou um outro transtorno psicológico. E isso gera estatísticas que vão reverberar, por exemplo, em custos com saúde, em custos sociais, em custo de vidas, né? Suicídio está aí para falar sobre isso, as estatísticas. O silenciamento, ele é assustador, né? Ele grita dentro das nossas estatísticas quando a gente para observar. A violência, ela está presente em todas essas relações porque ela foi naturalizada e porque discutir isso virou um tabu. Discutir isso virou algo extremamente polêmico, comercial. As pessoas comercializam isso na internet a todo, né? A torto e a direito, banalizam essas questões, fazem de um tema sério algo a ser venda de curso. E isso também é um absurdo, sabe? A psicologia grita, a ciência grita quando esse tipo de coisa acontece, porque a gente entende o impacto social que isso pode gerar. Então, acaba que isso vira uma síndrome de Estocolmo não só com a pessoa que comete o abuso, mas com ideários de rede social, com um aprisionamento que ele é muito mais amplo. Aí a psicologia entra, mas ela sozinha não dá conta. Ela precisa desse apoio social, institucional, jurídico,
e uma série de outros respaldos para poder gerar essa segurança e quebrar esse ritmo de abuso, fazer com que essa pessoa consiga perspectivar essa nova vida que ela pode ter. Doutora Patrícia, algo a acrescentar ainda nesse ponto? Eu gostaria de exemplificar, até porque tem muitos ouvintes aqui, com essa relação do relacionamento abusivo. Eu vou dar um exemplo. Como eu disse, eu gosto muito de exemplificar. A melhor maneira de se guardar, de se compreender. Eu tenho um caso, né, de uma pessoa que conheço uma pessoa que passou por essa situação, 18 anos de casamento, vivendo plena dentro da igreja e tudo mais, casal perfeito. E ninguém sabia do que se passava. É outra coisa que a gente tem que deixar muito bem claro, que muitas pessoas passam por relacionamentos abusivos, só que esses relacionamentos abusivos, eles não são vistos. Porque é disfarçado dentro da sociedade. Em público, é uma família perfeita, é um casamento maravilhoso. E muitas vezes, principalmente dentro da igreja, eu tenho que fazer essa crítica, porque eu já fui chamada para palestrar, e eu vou contar esse caso e envolver isso também. De uma vez, porque a pastora chegou em mim, foi numa igreja evangélica. Doutora, eu preciso que você venha até aqui para falar sobre relacionamento, sobre violência doméstica, porque tem mulheres apanhando em nome de Jesus. Então, assim, é uma realidade muito grande. Então, assim, nós temos muito caso de pessoas que sofrem violência psicológica, relacionamento abusivo, e é mascarado. Mas como assim, apanhando em nome de Jesus? Eu vou te bater porque você me respondeu, porque conforme a Bíblia você está errado. E aí ela bate. Eu vou te privar de sair, porque conforme a Bíblia você me deve obediência. Então, assim, existe muito isso. E eu conheço um caso que a pessoa viveu nisso 18 anos. E até que a ficha dela, né, por algumas amigas, ela passou num concurso e conversa vai, conversa vem com outras mulheres. As mulheres, isso que você passa não é normal. Você não pode pintar a unha, você não pode cortar seu cabelo, você não tem o cartão que você recebe o seu salário, isso é errado. E quando a ficha dela caiu e que ela olhou para dentro de casa e via que até os filhos dela apanhavam, ela, não, vou separar. Que foi na pandemia. A pandemia foi o auge dos divórcios, né? Porque as pessoas passaram a ficar 24 horas com a outra. E aí não tinha mais como disfarçar e não tinha válvula de escape. Então, assim, foi bem nessa época. E aí ela resolveu separar. E o que aconteceu quando ela separou? Que aí todo mundo viu que realmente o relacionamento deles tinha alguma coisa errada. Na sociedade não era passado isso. A primeira coisa que ela fez foi cortar o cabelo dela. Estilo Joãozinho, bem pequeno, fez não sei quantas tatuagens, pintou unha, começou a passar batom, começou a ter controle, viajou o Brasil inteiro e o pessoal, meu Deus, que isso, mulher? Você tá louca? E não sei o quê. Ela, não, é meu grito de liberdade, por 18 anos presa. Eu estava num presídio e não sabia. Então, assim, muitas pessoas passam por isso sem saber e muitas pessoas passam por isso, sabe, mas se contém porque perante a sociedade ninguém pode saber o que está passando, ou a pessoa tem até vergonha. Não quero nem que ninguém saiba do que eu estou passando. É melhor ficar só aqui entre a gente, aqui em casa, para ninguém saber. E isso a criança também vai disfarçando, porque ela não pode ter liberdade de falar. Aí é uma coisa que é muito importante a escola, né? Algumas escolas, alguns professores conseguem identificar isso na criança, e aí conversando com a psicologia, né? Tem psicopedagogos também na escola, conseguem ainda identificar essa falha dentro da família. Mas muitos passam despercebido. Então, o silêncio, igual o Dr. Wesley colocou aqui, o silêncio da sociedade, o silêncio das pessoas, a falta de conscientização faz com que esses relacionamentos abusivos cresçam, que a violência doméstica cresça, e aí, consequência que nós temos aí é o feminicídio aumentando. Então, a gente precisa dessa conscientização, ao meu ver. Nós precisamos de políticas públicas voltada para conscientizar, para mostrar, como muitas vezes eu escuto piadas nas palestras, cadê a Lei Maria do Penho? Gente, nós temos o Código Penal, não precisa de Lei Maria do Penho. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela veio para educar, exemplificar, ela é uma lei educativa, não é uma lei punitiva. E as pessoas não sabem disso, ela veio para agregar caso a violência seja contra a mulher, para o quê? Sofrer uma sanção maior, né? E as pessoas não têm essa consciência. Então, se a gente precisa disso, a gente precisa dessa conscientização da nossa sociedade, porque lei nós temos.
mas precisamos de conscientização para que as pessoas vejam que aquilo é errado e para que as pessoas comecem a modificar os seus pensamentos. E aí sim, a gente vai começar a viver em sociedade propriamente dita. A senhora falou da Lei Maria da Penha, mas já atendeu algum caso de um homem que a procurou porque a mulher está fazendo uso abusivo da Lei Maria da Penha também? Não. Ao contrário, né? Para prejudicá-lo, para prendê-lo, para chantageá-lo? Não, a gente sabe que existem casos assim. Eu me envergonho das mulheres que fazem isso. Porque a gente lutou tanto para ter uma lei dessa, né? Precisou uma mulher quase vir a óbito para existir a Lei Maria da Penha. E aí existe, mas são raros os casos, Sérgio, tá? Da mulher, existe caso, eu já vi, da mulher se autobater, passar a cara no chapisco para dizer que foi o homem que passou. Existe. Chama a polícia, né? Mas isso é muito pequeno, Sim, comparado aos casos que a gente tem que são verdadeiros e que a mulher chama a polícia e a polícia não vem. Que a mulher, eu tenho casos de cliente que se ela for sozinha na delegacia, ela não consegue registrar um boletim de ocorrência. É outra coisa que nós temos aqui. O machismo estrutural. O né? machismo até vindo de outra mulher, tá? A mulher vai lá na delegacia, não, para de frescura, volta para casa, deixa disso e não sei o quê. E aí, a depender do grau de estudo dessa mulher que vai na delegacia, o tratamento também é outro, tá? Tem isso também. Se for uma pobre que for na delegacia, o tratamento é um. Se for uma mulher rica que for na delegacia, o tratamento é outro. Se for uma mulher negra que for na delegacia, o tratamento é outro. E, infelizmente, nós não temos preparos dentro das delegacias que atendem as mulheres em casos de violência. Um conselho que se eu pudesse dar ao Estado seria colocar psicólogos na delegacia. Coloquem psicólogos dentro da DEAN para esse atendimento. Porque muitas vezes a mulher chega lá debilitada, ela não consegue nem contar o que está acontecendo, ela sente vergonha de contar o que está acontecendo e ela é impedida até de fazer um boletim de ocorrência. Sim. Então, eu acho que cada DEAN tinha que ter um psicólogo ali ajudando os agentes, né, a fazer esse atendimento, a amparar essa mulher ali quando ela fosse fazer um boletim de ocorrência. Algo a completar, doutor Wesley? Eu concordo, seria fundamental. O trauma imediato, né, e inclusive às vezes o ato da denúncia também é um trauma. Sim. É algo que precisa de acolhimento, que precisa de humanização. E tem uma coisa que eu acho interessante, né? A doutora Patrícia falando, eu ia lembrando. Eu assisti um filme, há algum tempo atrás, ali no Cine Brasília, né? Naqueles festivais internacionais, chamado O Preço do Açúcar. E eu acho que é interessante porque a gente consegue falar dessa mulher que, às vezes, acaba utilizando de maneira inadequada a Lei Maria da Penha e também do abusador, né? No caso de homens. E o que eu acho interessante? É muito fácil nós criarmos vilões. A gente pega um problema que é social e que é gigantesco Sim. e centra esse problema na figura de uma pessoa. E, na verdade, não. Aquela pessoa é um sintoma, ela não é a causa, né? Então, por exemplo, por que eu lembro desse filme, né, O Preço do Açúcar? É uma sinhazinha que, durante o período de colonização do Suriname, para as plantations, né, de açúcar, ela chega à idade de casar. Naquela época, algo em torno de 13, 15 anos. E ela percebe que ela não consegue uma parceria. E aí ela se torna uma pessoa completamente quebrada, porque você imagina uma mulher nessa época sem propriedades, por si só um objeto, né, uma propriedade futura de um homem, dentro de um contexto elitizado, onde ela não consegue essa parceria e perde todo o poder de atuação social dela. Ela quebra. E ela começa a tomar várias medidas desesperadas, o que torna ela antagonista desse filme. Só que é muito interessante porque é uma personagem que a gente chama de personagem cinza. E eu acho que essa mulher que faz uso da lei dessa forma também está dentro desse aspecto. E aí, quando a gente fala do abusador homem, por que eu acho que é importante, sim, claro, no rigor da lei e do problema moral, que é o abuso psicológico, e entre outras formas, né, do relacionamento abusivo, a gente trazer isso. Mas, sob um outro lado desse prisma, a reeducação desse homem. A tentativa de reintegração e ressocialização dele dentro de uma sociedade de maneira funcional. Existe uma experiência que eu me lembro agora, mas existem várias no país. Eu acredito que da Universidade Federal do Ceará, que é um grupo terapêutico de homens que foram réus por situação de abuso dentro do relacionamento, violência doméstica. E esse tipo de grupo, esse tipo de intervenção gera resultados tanto em termos de aumento da qualidade de vida e de possibilidade de entrar novamente num relacionamento de maneira saudável para esses homens, como também uma redução de estatísticas de reincidência, de abuso continuado.
inclusive gerando informação que vai ser divulgada e reverberar nas relações desse homem com outros homens e com outras pessoas. Então, às vezes, a gente precisa desse olhar também de educação e de tentativa de trazer para essa pessoa essa autocrítica e conhecimento e conceito, porque senão a gente bate muito na tecla do a mulher precisa ser protegida, e é claro, né, não me interpretem mal, ela precisa, com certeza, mas e o abusador? Beleza, colocou na cadeia, pronto, acabou, vai deixar lá depósito humano de pessoas e assim segue a vida e a sociedade segue do mesmo jeito. Não, intervenções educativas, de ressocialização e, de fato, de uma reeducação de parâmetros e comportamentos para esse homem. Doutor Wesley, rapidamente, nosso tempo está acabando, mas o que a pessoa que está passando por um relacionamento abusivo, quais as características, quais os sintomas que ela deve observar que ela está passando e precisa acender, né, as luzes, a luz vermelha que está passando por esse relacionamento? Quais sintomas que essa pessoa tem? Bom, esses sintomas eles vão variar em cada estágio do relacionamento. No início, esses que a gente trouxe agora há pouco, né? A infantilização, você não dá conta, não é interessante para você. Não, quem determina isso é você, não a outra pessoa. Então, se atente a isso. Medo. Mas se eu fizer isso ele vai se irritar, se eu fizer isso ela não vai gostar. Se atente a isso também. Se você vive medo dentro do amor de maneira tão intensa, será que realmente é um bom relacionamento? A questão da responsabilização. É culpa minha, é culpa minha, é culpa minha. O que ele fez é culpa minha. Não, ele está cansado. Só engolindo os sapos. Exatamente. Junto com isso, a questão de alienação das suas vontades, dos seus direitos, do seu direito a uma carreira, ao trabalho, à escola, ao estudo. O cerceamento da sua autonomia. Se você sente que essa pessoa ela te bloqueia muito, é complicado. Isolamento social, né? Cortar relações com amigos, familiares, entre outros. E o ciúmes excessivo, controle, né? Que vem desses ciúmes, onde você vai, com quem você não pode falar com certa pessoa, fazer certa coisa. E, junto com esse ciúmes excessivo, a punição. Ninguém tem o direito de te punir dentro de um relacionamento. Você é uma pessoa adulta, você não está dentro de um relacionamento para ser corrigida como uma criança, entende? Então, mas eu fiz isso porque você fez aquilo, eu fiz dessa maneira porque você fez aquela outra coisa. O castigo do silêncio, né? Quando a pessoa fica com raiva e só se fecha sem diálogo, entre outras formas de punição. São esses os principais sintomas desse início. E aí depois a escalada de violência a gente já conhece. Isso acarreta efeitos psicológicos. A pessoa fica reprimida, deprimida, não sai de casa. Aí a gente pensa nos sintomas para quem está de fora. Sua amiga sumiu, sua amiga está chorando muito, sua amiga está estranha, a personalidade e o comportamento se alteraram, ela parou de ir nos lugares que ia, vamos prestar atenção. Essa pessoa ela está ficando reclusa, isso pode não ser uma variável do comportamento e da personalidade dessa pessoa, né? Cortou relações com a família, será que não está na hora de entrar em contato e perguntar de maneira franca o que aconteceu, o que tem sido visto, né? E tudo isso com muito carinho, porque essa pessoa já está vulnerabilizada, né? Senão vem o julgamento. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou e eu quero agradecer aos nossos convidados tratando aqui na Rádio Justiça sobre relacionamentos abusivos. Começo agradecendo e partindo para a consideração final da advogada especialista em direito de família, doutora Patrícia Guimarães. Obrigado por estar conosco. Sérgio, mais uma vez, obrigado pelo convite. Conte sempre comigo, é um prazer estar aqui com você e com nossos ouvintes. E eu queria deixar o último recado, que é se amem, porque quando você ama a si, você consegue se valorizar melhor, você consegue ver o mundo com outros olhos. O amor próprio é tudo, gente. Ame primeiro a você para depois amar o outro, e aí eu acredito que você vai conseguir identificar tudo isso que foi pautado pelo Dr. Wesley sobre relacionamento abusivo. Se amem. Muito obrigado. Dr. Wesley Ponte, psicólogo clínico e comportamental, especialista em saúde. Obrigado por estar conosco também. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço a todos os ouvintes. E eu acho que o meu recado é esse. Não sinta vergonha, não tenha medo, não é culpa sua. Se você se identificou com qualquer uma dessas falas de hoje, peça ajuda. Procure alguém que já passou por isso, ou alguém que você confia que pode te ajudar nessa situação. E não tenha medo de procurar o Estado, uma DEAN, 180, porque nós sabemos aonde esses lugares afetivos tão complicados terminam. E, sinceramente, se você se identificou com isso, de todo o meu coração, não desejo que isso aconteça com você. Peça ajuda. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Qual é o seu Instagram, doutora Patrícia?
Patrícia Guimarães ADV. E o senhor? Instituto.leme. Lene. Leme. Como é que soletra isso? L-E-M-E, que nem de navio. Ah, tá. Leme de navio. 11 horas em ponto, Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência e também você que nos acompanha pelo YouTube. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também, separadinho, para você assistir quantas vezes quiser. Está chegando aí a Ariana Fonseca com o Pauta Musical. Um grande abraço a todos e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.